Há momentos em que a fome fala mais alto do que o orgulho. E há homens que enxergam uma pessoa onde outros só veem um problema. Ela não esperava ser vista, muito menos protegida. Mas quando ele ficou de pé ao lado dela, algo mudou. E nenhum dos dois conseguiu mais fingir que não havia mudado. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Luna tinha 26 anos e um passado que ela carregava como quem carrega uma ferida que não fecha. Cabelo claros, olhos escuros, rosto que um dia foi bonito com leveza e que agora era bonito com cansaço. Dois tipos completamente diferentes de beleza e ela habitava o segundo sem saber. Vivia nas ruas há 4 meses, não porque tivesse nascido ali, mas porque fugir tinha sido a única opção, e fugir rápido significava fugir com nada. Naquela tarde, ela parou na frente do restaurante. Não era o tipo de lugar para pessoas como ela. Mesas brancas, flores reais nos vasos, clientes de terno e salto. Mas pela janela de vidro, ela podia ver uma mesa no canto que tinha sido abandonada. Pratos ainda cheios, taças com vinho, cesta de pão intocada. O estômago dela rugiu. Ela ficou olhando por quase 1 minuto inteiro. Depois entrou. Ninguém a parou na porta. Ela foi em direção à mesa do canto com passo rápido, como alguém com destino certo, e sentou antes que qualquer raciocínio pudesse questionar o que estava fazendo. Começou a comer. Não havia outra palavra para descrever. Era fome de verdade, o tipo que apaga a vergonha, o medo e a consciência social ao mesmo tempo. Ela não viu a mulher se aproximar. "O que você está fazendo na minha mesa? Sai daqui, mendiga!" Luna ergueu os olhos. A mulher na frente dela tinha uns 30 anos, vestido de festa cor de vinho, cabelo escuro e perfeito, olhar afiado como objeto cortante. Bela da forma que é calculada, cada detalhe no lugar certo, cada expressão medida. Nádia. Luna se levantou imediatamente. "Me desculpe, eu vou embora agora." "Você não vai a lugar nenhum," Nádia disse, erguendo a voz o suficiente para as mesas próximas ouvirem. "Você acabou de se sentar na minha mesa e comer a minha comida. Isso se chama roubo. Não era minha intenção roubar. Eu só... Segurança!" Nádia chamou sem tirar os olhos de Luna. "Criminosa aqui no salão." Luna sentiu o calor subir pelo rosto. As pessoas olhavam. Foi quando apareceu o homem. Ele veio da direção do banheiro, caminhou entre as mesas com aquele passo que não se apressa porque não precisa. Alto, ombros largos, terno escuro de corte impecável, rosto de traços definidos, olhar que avaliava antes de qualquer palavra. "O que está acontecendo?" Ele perguntou parando ao lado de Nádia. "Essa mendiga invadiu o restaurante e comeu da nossa mesa," Nádia disse. "Estou chamando segurança." O homem olhou para Luna. Ela esperava o mesmo que sempre vinha. A frieza, o julgamento, o gesto mandando embora. Abaixou os olhos. "Pode continuar," ele disse. Luna ergueu os olhos. "Com licença?" Nádia disse ao mesmo tempo. "Ela pode continuar comendo," ele repetiu com a mesma calma. "Não há problema nenhum." "Heitor, você está brincando comigo." "Estou falando sério." Ele puxou a cadeira ao lado e fez um gesto tranquilo para Luna. "Sente. Come." Luna ficou parada por um segundo. Não conseguia processar o que estava acontecendo. "Você pretende convidar todos os mendigos do bairro para a nossa mesa?" Nádia disse, abaixando a voz, mas sem conseguir esconder a raiva. "Estou convidando essa pessoa que está com fome," ele disse. "Há uma diferença." Luna olhou entre os dois. "Eu não quero causar mais problema," ela disse,
devagar. Obrigada pela comida. Eu já vou. Espera, ele disse. A palavra saiu simples, mas tinha um peso que fez os pés dela pararem. Heitor olhou para ela com uma atenção que não era pena. Era outra coisa. A mesma coisa que faz alguém de fato ver uma pessoa em vez de passar por ela. Você quer um emprego? O silêncio durou 3 segundos inteiros. Emprego? Ela repetiu. Estou precisando de uma empregada doméstica. Casa, alimentação, salário. Começa quando quiser. Nádia ficou com a boca aberta por um segundo antes de encontrar as palavras. Heitor, você não pode estar falando sério. Eu estou falando completamente sério. Você prometeu que eu poderia escolher quem contratar, e eu imaginava uma pessoa mais experiente, não... Você me pediu para contratar alguém porque o casamento está chegando e você não teria tempo para cuidar da casa. Ele disse com uma paciência que tinha bordas. Estou contratando alguém. O assunto está encerrado. Você já viu alguém ser tratado com dignidade quando o mundo todo esperava o contrário? O que esse momento faz com a gente por dentro? Nádia virou para ele com aquele sorriso fino que não chegava aos olhos. Como você quiser, amor. Mas os olhos dela encontraram os de Luna por um segundo. E o que havia naquele olhar não era derrota, era um aviso. 2 semanas depois, Luna aprendeu a forma da casa. Uma mansão de 3 andares num bairro arborizado, com jardim cuidado, cozinha de chefe e silêncio do tipo que existe quando há muito espaço e poucos afetos. Ela tinha um quarto no 2º andar. Simples, mas com cama de verdade, chuveiro quente, janela que dava para a mangueira do jardim. A primeira noite que dormiu ali, ficou acordada por horas, só ouvindo o silêncio. Havia meses que não dormia sem um olho aberto. Heitor tratava Luna com uma cortesia direta. Bom dia, obrigado pela comida, pode descansar mais cedo hoje. Sem os extras que às vezes vinham com esse tipo de cortesia. Ela não sabia o que fazer com isso. Nadia aparecia menos do que deveria para a noiva de um homem que morava naquela casa. Chegava no meio da tarde, ficava algumas horas, saía antes do jantar. Quando estava, testava Luna de formas pequenas, uma tarefa adicionada de última hora, uma crítica por algo perfeitamente feito, um tom que deixava claro que a tolerância tinha prazo. Luna aprendia rápido e não reagia. Era boa nisso. Tinha aprendido. Numa manhã de quarta-feira, ela estava passando pano no corredor do 2º andar quando ouviu a campainha. E reconheceu a voz antes mesmo de a porta se abrir. O pano caiu no chão. A voz chegava pelo interfone com aquela textura específica. Baixa, um pouco arrastada, o jeito de falar que um dia ela havia achado charmoso e que agora fazia a pele dela ficar fria. Theo. O balde de água bateu na parede quando ela se virou depressa demais. O barulho ecoou pelo corredor. Mas o que é isso? Nádia chamou lá de baixo. Luna, vem abrir essa porta. Eu já vou. Mas os pés não foram para a escada, foram para o corredor de cima. Ela ouviu Nádia resmungar e ir abrir ela mesma. Ouviu a voz de Theo entrando na casa com aquela facilidade que as pessoas que se sentem donos do lugar têm. Luna ficou encostada na parede do corredor, os dedos presos na gola da própria blusa, tentando controlar a respiração. Você está bem? A voz veio de perto, e ela se virou com um solavanco. Heitor estava ali, tinha subido sem fazer barulho. Estou bem, ela disse, rápido demais. Ele fixou o olhar nela por um segundo. Os olhos dele eram de quem lê o que está escrito, não o que é dito. Eu ia te apresentar ao Theo, ele disse. É meu braço direito. Queria que ele te conhecesse. Posso conhecer ele em outra hora. Luna. O nome dela na voz dele tinha um peso diferente. Não era ordem. Era atenção. Você está tremendo. Ela olhou para as próprias mãos. Estava.
É só... estou com frio, ela disse. Heitor ficou quieto por um momento. Depois deu um passo para o lado, ficando entre ela e o corredor que levava à escada. Você está segura aqui, ele disse simples. Não vou deixar ninguém te machucar. Havia algo naquelas palavras que ela não sabia receber. Fazia tempo que não recebia. Ficou com elas por um segundo sem saber onde colocar. Heitor! A voz de Nádia veio de baixo. O Theo está esperando. Ele não se mexeu imediatamente. Não precisa ter pressa, ele disse para Luna, mais baixo. Quando você estiver pronta, desce. Ou não desce, não tem obrigação. E então desceu. Luna ficou no corredor até o barulho das vozes lá embaixo se estabilizar. Depois foi até a janela do corredor e olhou para o jardim. Lá embaixo, ela podia ver Nádia ao lado de Theo. Os dois conversavam em voz baixa. Nádia ria de alguma coisa que ele havia dito. Luna fechou os olhos. 2 dias depois, Heitor estava no quarto tentando decidir sobre o terno para o casamento. Tinha 2 pendurados, um azul marinho, um cinza escuro, e ficava olhando entre os dois com a expressão de alguém tentando resolver um problema sem as ferramentas certas. Luna passou pelo corredor com lençóis dobrados no braço. Entra, ele disse, quando ela passou pela porta aberta. Ela entrou, ficou perto da entrada. Qual você escolheria? Ele perguntou, apontando para os 2 ternos. Ela olhou, avaliou. O azul, ela disse. Mas a gravata está errada. Errada como? Ela colocou os lençóis na cadeira, foi até a gaveta de gravatas, passou os olhos e escolheu uma. Essa, ela disse, estendendo para ele. Heitor tentou ajustar no espelho. Ficou torta. Luna olhou por um segundo. Posso? Ele ficou quieto e assentiu. Ela foi até ele. O espelho estava entre os dois e ela ficou bem perto, de frente para ele, e começou a ajustar a gravata com gestos precisos de quem sabe o que está fazendo. Os dedos dela passaram pelo nó, pela seda, acertando cada dobra. Heitor ficou imóvel. Ela estava próxima o suficiente para que ele pudesse sentir o perfume de sabão de coco que ela usava. Simples, sem pretensão nenhuma, mas que ficava. Quando terminou, deu um passo para trás. Pronto. Ele olhou para o espelho. Muito melhor, ele disse. Depois olhou para ela no reflexo. Os olhos deles se cruzaram pelo espelho por um segundo. Aquele tipo de segundo que dura mais do que devia, onde 2 pessoas olham de verdade para a mesma coisa ao mesmo tempo e nenhuma sabe exatamente o que fazer com isso. Ela já estava pegando os lençóis de volta. Você já foi... Ele começou. Ela parou. A vida de antes disso. Ele disse com cuidado. Você vai querer ela de volta um dia? Não existe mais uma vida de antes, ela respondeu. Só o que está na frente. Heitor ficou com aquilo. Isso é mais corajoso do que parece, ele disse. Ela não respondeu. Mas uma coisa pequena aconteceu no rosto dela, não exatamente um sorriso, mas a possibilidade de um, antes de ela sair do quarto com os lençóis. Heitor ficou na frente do espelho por mais alguns segundos, olhando para a porta, não para o reflexo. Havia algo naquele encontro simples, a gravata, a proximidade, os dedos dela no nó da seda, que tinha ficado nele de um jeito que não era usual. Não era a primeira vez que uma pessoa entrava no quarto e ajudava com uma roupa. Mas era a primeira vez que ele ficava parado assim depois, sem vontade nenhuma de voltar ao que estava fazendo antes. Nádia apareceu naquela tarde. Encontrou Luna na cozinha e ficou ali, encostada na pia. Ele te tratou bem hoje? Ela perguntou no tom de quem está perguntando sobre o tempo. O senhor Heitor é educado, Luna respondeu, sem levantar os olhos da panela. Educado. Nádia repetiu a palavra como se tivesse um sabor. Ele é. Quando quer. Você sabe que ele vai se casar em 2 semanas, né? Sim.
e que depois do casamento a dinâmica da casa muda. Luna mexeu a colher na panela. Eu entendo. Não sei se entende, Nádia disse com aquela suavidade que é mais afiada do que gritar. Heitor é o tipo de homem que pensa que pode ajudar todo mundo. É uma qualidade dele. Mas às vezes, as pessoas que ele ajuda confundem gentileza com outra coisa. Luna parou de mexer. Levantou os olhos. As duas se olharam. Não estou confundindo nada, Luna disse. Nádia sorriu. Ótimo. Então a gente se entende. Ela saiu da cozinha. Luna ficou olhando para a panela por um longo momento. Aquele cheiro de ameaça tinha uma textura que ela reconhecia. E reconhecia também o que geralmente vinha depois. Faltavam poucos dias para o casamento, quando Luna ouviu Heitor no escritório falando sozinho. Ela passou pela porta entreaberta e parou. Ele estava de costas com um papel na mão, olhando pela janela. Você ficou ouvindo, ele disse sem virar. Desculpe, eu... Não tem porquê. Ele virou. Havia algo diferente no rosto dele. Não o homem de terno que tomava decisões, mas alguém tentando escrever alguma coisa que não estava saindo. Estou tentando escrever os votos de casamento. Faz 3 dias. Luna ficou na entrada da porta. E não vem? Não vem. Eu sei o que deveria escrever. Sei o formato, sei o tom. Sei o que a pessoa espera ouvir. Mas não consigo escrever como se fosse verdade. Ele disse isso com uma honestidade que parecia involuntária. Luna ficou quieta por um segundo. Talvez seja porque você está tentando escrever o que deveria sentir, ela disse devagar, em vez do que sente de verdade. O que eu sinto de verdade, ele repetiu, olhando para ela. Você conhece a diferença, ela disse. Dá para perceber quando uma coisa é real e quando é só obrigação. Ele ficou com aquilo por um momento. E se o que é real não couber num voto de casamento? A pergunta ficou no ar entre os dois. Luna não respondeu, mas os olhos deles se encontraram por tempo suficiente para que a resposta existisse sem precisar de palavra. Então Heitor se aproximou um passo, e ela ficou parada. A distância entre eles era pequena. O tipo de distância que existe entre duas pessoas que ainda não decidiram o que são uma para a outra, mas que o corpo já começou a decidir por conta própria. Os dedos dele foram para perto do rosto dela, devagar, e ficaram por um segundo a mais do que era necessário, apenas afastando um fio de cabelo que tinha caído. A respiração de Luna parou. Luna! A voz de Nádia explodiu no corredor. Os dois se afastaram ao mesmo tempo. Nádia apareceu na porta do escritório. Olhou entre os dois. O silêncio durou exatamente o tempo certo para ser lido com clareza por quem prestasse atenção. Nádia prestou atenção. Preciso de você na cozinha, ela disse, com uma voz sem nenhuma inflexão. A pior das vozes. Já vou, Luna respondeu. Saiu do escritório sem olhar para Heitor. Nádia ficou por um segundo a mais na porta. Olhou para Heitor, e o sorriso que ela fez não era de noiva. Era de alguém que acabou de confirmar uma suspeita e já está decidindo o que vai fazer com ela. Naquela noite, Heitor ficou na varanda com um copo de uísque sem beber. O jardim estava escuro, exceto pela fresta de luz amarela que vinha do quarto de Luna. Ela provavelmente ainda estava acordada. O casamento era em 12 dias. Ele colocou o copo na grade e voltou para dentro. No dia seguinte, Luna estava estendendo roupas no jardim quando Heitor apareceu na porta dos fundos. Você sabia que há uma goteira no teto do quarto 3? Sei, coloquei uma bacia enquanto não chamam o encanador. Heitor, ele disse. Ela levantou os olhos. Me chama de Heitor. O senhor me faz sentir que tenho 60 anos. Ela ficou quieta por um segundo. Heitor, ela repetiu, experimentando. Ele olhou para ela por um momento mais longo do que precisava. Depois foi embora. Começou a chover no dia seguinte.
Luna estava limpando a varanda da frente quando escorregou no degrau molhado. Não caiu, porque Heitor estava passando pela porta na mesma hora e o braço dele foi ao redor da cintura dela de forma automática, segurando antes que o joelho dela tocasse o chão. Ficaram assim por um segundo. O braço dele na cintura dela. O corpo dela levemente inclinado, amparado pelo dele. Luna se endireitou devagar. A mão de Heitor ficou no lugar por um segundo antes de soltar. "Está bem?" Ele perguntou. "Estou", ela disse. "Obrigada." Havia uma poça d'água entre os dois e a chuva fina nos ombros. Nenhum dos dois se moveu por um segundo. "O degrau precisa de fita antiderrapante", ele disse por fim. Eu coloco", ele respondeu. Ela entrou. Ele ficou na varanda por um segundo, olhando para a rua molhada. Nos dias que se seguiram, a casa ficou carregada de um silêncio diferente. Não o silêncio tranquilo de antes. Era o tipo que acontece quando alguma coisa foi dita sem palavras, e todo mundo fingiu não ouvir, mas ouviu. Heitor passava mais tempo em casa do que de costume. Luna não saberia dizer se era coincidência ou escolha. Ele aparecia na cozinha quando ela estava preparando o jantar. Ficava alguns minutos com uma xícara de café na mão. Perguntava coisas pequenas. Eram perguntas sobre a casa. Mas o jeito como ele ficava esperando as respostas não era sobre a casa. Numa tarde, Luna estava dobrando roupas na sala quando ele entrou pelo corredor com a gravata afrouxada e o blazer no braço. Aquela versão dele que existia entre o trabalho e o descanso quando a armadura estava parcialmente abaixada. Ele parou quando a viu. "Você precisa de ajuda?" ele perguntou. "São suas roupas", ela disse. "É minha função." Não era bem o que eu perguntei. Ela ergueu os olhos. Heitor deixou o blazer no encosto da cadeira e sentou no sofá a uma distância que era próxima, mas que respeitava alguma coisa não dita entre os dois. "Me fala alguma coisa sobre você", ele disse. "Que tipo de coisa?" "Qualquer coisa que seja verdade." Luna dobrou uma camisa devagar. "Eu aprendi a cozinhar com minha avó", ela disse depois de um momento. "Ela morreu quando eu tinha 14 anos. Ainda faço as receitas dela de cabeça." "O que mais?" "Tenho medo de elevador desde os 9 anos. Fiquei presa em um por 2 horas." "Como saiu?" "Um técnico, e minha mãe do lado de fora falando mais alto do que o alarme." Heitor deixou escapar algo que era quase um sorriso. "Você tem mãe em algum lugar esperando por você?" Luna parou de dobrar. "Tinha", ela disse com uma simplicidade que não pedia pena, mas que tinha peso. "Ela morreu 2 anos atrás." Heitor ficou quieto. "Sinto muito", ele disse, e havia naquela frase uma textura que era diferente de cortesia. "E você?" ela perguntou, devolvendo sem pensar muito. "A minha foi embora quando eu tinha 8 anos", ele disse. "Não morreu. Só foi embora. De certa forma é mais difícil do que perder." Os dois ficaram no silêncio por um momento. Aquele silêncio que não precisa ser preenchido porque já está cheio de alguma coisa. Então Heitor se levantou, pegou o blazer do encosto da cadeira. "Obrigado pela conversa", ele disse. "Foi você quem perguntou." "Fui", ele confirmou. "E vou perguntar de novo." E saiu do cômodo. Luna ficou olhando para a camisa dobrada na mão. Colocou-a sobre a pilha com um cuidado maior do que era necessário. Nádia apareceu no dia seguinte sem avisar. Entrou pela porta da frente com a chave que Heitor havia dado quando o noivado foi anunciado. Passou pela sala sem olhar para os lados e foi direto para a cozinha, onde Luna estava cortando legumes. "Ele está em casa?" Nádia perguntou. "Saiu cedo hoje." "Ótimo." Nádia colocou a bolsa na bancada. "Então é um bom momento para conversarmos." Luna não parou de cortar. "Me diz uma coisa." Nádia começou com uma leveza que tinha fio de navalha dentro. "Você pensa que ele não percebe?" "Percebe o quê?" "O jeito como você olha para ele."
Nádia se aproximou um passo. Você é boa em esconder muita coisa, Luna, mas não é boa nisso. Luna colocou a faca na tábua. A senhora veio aqui para me demitir ou para ter uma conversa? Vim para te oferecer uma escolha, Nádia disse, com aquele tom de quem está sendo razoável quando não está. Você pode continuar aqui até o casamento, receber o que te devem e ir embora de cabeça erguida. Ou eu posso ligar para o Theo agora e contar exatamente onde você está. O mundo de Luna diminuiu por um segundo. E antes que você pense em me explicar qualquer coisa, Nádia continuou pegando o celular. Eu não quero saber por que você fugiu dele. Não me interessa. Ela deu um passo mais perto. Eu só quero você fora daqui o mais rápido possível. Ele vai gostar de saber, Nádia continuou, com a voz baixa e controlada. Você sabe como ele fica quando alguém o faz de bobo. Uma pausa. E você fugiu dele de uma forma que não foi nada discreta. Por dentro, o coração batia no pescoço. Por fora, ela não deu nada. Até quando? Ela perguntou. Nádia sorriu. Até o fim de semana. O casamento é no sábado. Depois disso, você pega suas coisas e some, sem despedida, sem drama. E o Theo não fica sabendo de nada. Luna ficou quieta. Tudo bem, ela disse. Nádia pegou a bolsa e foi embora pela mesma porta que entrou. Luna retomou o corte dos legumes com aquela precisão mecânica de quem precisa ocupar as mãos para o pensamento não escorregar para um lugar ruim. Naquela noite, quando a casa estava quieta, Luna ficou sentada na beira da cama olhando para a mala no armário. Uma blusa nova que Heitor pediu que Cláudia comprasse, porque as outras estavam muito desgastadas. Um par de sapatos que havia aparecido numa caixa do lado da sua porta uma manhã sem bilhete, mas que eram exatamente o número dela. Ela fingiu não entender de onde tinham vindo. Ele havia fingido não saber que ela sabia. Luna foi até a janela. O jardim estava escuro. A mangueira balançava levemente. Tinha algo naquela janela, na forma como o galho passava pela grade, na luz do poste em ângulo, que parecia mais perto de casa do que qualquer lugar que já se pareceu nos últimos anos. Ela fechou a cortina e começou a dobrar a blusa para colocar na mala. No dia seguinte, Heitor a encontrou na varanda de manhã cedo. Ela estava com uma xícara de chá nas mãos, olhando para o jardim com aquele olhar que vai além do que está na frente. Ele parou ao lado dela sem dizer nada. Os dois ficaram assim por um momento, de pé, lado a lado, olhando para a mangueira com a luz da manhã chegando pelos galhos. — Você está bem? Ele perguntou por fim. — Estou pensando, ela respondeu. — Em quê? Ela ficou quieta por um segundo. — Em como é fácil a gente se acostumar com coisas que não são suas, ela disse. E como dói quando tem que devolver. Heitor virou o rosto para ela. Havia algo naquelas palavras que era maior do que parecia. — O que você vai devolver? Ele perguntou devagar. Ela não respondeu. Deu um gole no chá e olhou para a mangueira. A mão de Heitor, quase sem decisão consciente, foi para o ombro dela. Uma pressão leve, apenas isso. Mas ela não se afastou. E aquele não afastar disse alguma coisa que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Você já sentiu que algo bom estava acabando antes de começar de verdade e não tinha como segurar? O dia do casamento chegou com uma manhã nublada. Heitor estava na frente do espelho ajustando o nó da gravata, a mesma que Luna havia escolhido. Quando percebeu que estava pensando nela, não na cerimônia. Luna disse que não poderia comparecer, com aquela voz de quem já decidiu alguma coisa que ele não sabia que já tinha sido decidida. Heitor olhou para o próprio reflexo por um segundo. Depois foi. Luna ficou em casa até o carro dele sumir na curva da rua. Então foi para o quarto, pegou a mala e ficou olhando para ela. Tinha prometido a Nádia que iria embora depois do casamento. Mas a verdade que ela não contou para Nádia e que mal havia admitido para si mesma
Era que precisava vê-lo uma última vez. Precisava de uma memória que fosse dela. Uma que não tivesse medo. Pegou a bolsa e foi para o salão. A cerimônia ainda não tinha começado quando ela chegou. Luna ficou no fundo, perto de uma coluna, olhando para o corredor central. Ela não foi preparada para o que aconteceu a seguir. Eu sabia que te encontraria. A voz veio de trás. Luna ficou imóvel. Theo se sentou na cadeira ao lado dela, com a naturalidade assustadora de quem sente que tem direito sobre o espaço das outras pessoas. Você realmente pensou que ia escapar de mim? Ele disse em voz baixa, quase gentil. Sai daqui, Theo. Não vou a lugar nenhum. Ele segurou o braço dela acima do pulso, firme, controlado, o tipo de pressão que deixa marca sem parecer agressão de longe. Temos contas a acertar, Luna. Solta meu braço. A gente vai sair pelos fundos, bem calmos, e depois você vai me explicar onde ficou todo esse tempo. Solta ela. A voz veio de cima. Heitor estava de pé ao lado das cadeiras de terno azul marinho, olhando para Theo com aquela expressão que não era raiva gritada, era raiva controlada, que é muito pior. Theo soltou o braço de Luna. Heitor, essa moça tem uns problemas sérios. Foge de casa, inventa história. Levanta, Heitor disse. Theo levantou. E havia naquele levantar uma capitulação que ele não queria mostrar, mas não conseguiu esconder. Eu vi os hematomas no pulso dela da última vez, Heitor disse mais baixo. E agora vi você segurando o braço dela da mesma forma. Então não me diz o que ela inventa. Vai embora, antes que eu chame segurança e a polícia nessa ordem. Theo ficou olhando para ele por um segundo. Depois olhou para Luna. Existia uma ameaça naquele olhar, mas também a consciência de que dessa vez tinha alguém do outro lado. Saiu. Heitor virou para Luna. Ela estava com a mão sobre o próprio pulso, não como quem está com dor, mas como quem precisa sentir que está inteira. Ele colocou a mão sobre a dela. Devagar, com cuidado. Acabou, ele disse. Ela olhou para ele. Havia lágrimas que ela estava segurando com toda a concentração que tinha. Heitor. A voz de Nádia veio de perto, afiada. O que está acontecendo? Os convidados estão esperando. Heitor não tirou os olhos de Luna. Ficou assim por mais alguns segundos. Depois virou para Nádia. O casamento não vai acontecer, ele disse. Nádia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você não pode fazer isso. Temos 100 pessoas aqui dentro. Você prometeu. Eu tentei escrever os votos por 3 dias, ele disse. E o único momento em que alguma coisa saiu certa foi quando olhei para ela. Isso me diz tudo o que eu precisava saber. Nádia ficou olhando para ele com aquela expressão que passou por várias fases muito rápido, choque, cálculo, raiva, até chegar num lugar que revelou alguma coisa que ela normalmente escondia muito bem. Você prometeu o carro depois do casamento, ela disse. Heitor ficou quieto por um segundo. O carro. A BMW. Você disse que depois do casamento... Você está com raiva porque eu cancelei o casamento. Ele disse devagar. E o que você trouxe foi o carro. Nádia percebeu tarde demais que havia mostrado a carta errada. Não é o que pareceu, ela começou. É exatamente o que pareceu, ele disse. Vai embora, Nádia. Ela pegou o buquê, olhou para Luna com aquele olhar que continha meses de cálculo e raiva e jogou o buquê no chão entre os dois. Depois saiu. Heitor olhou para o buquê no chão por um segundo. Então, estendeu a mão para Luna. Vamos embora, ele disse. Ela olhou para a mão dele. Depois, a pegou. E foram. No carro, nenhum dos dois falou por alguns quarteirões. Por que você não me contou? Heitor perguntou por fim. Em quem você acreditaria? Ela disse. No seu braço direito de anos ou numa mendiga que você contratou num restaurante? Em você,
Ele respondeu simples. Ela virou o rosto para ele. Você não me conhecia. Eu te conheço o suficiente, e o que eu conheço não combina com mentira. Luna ficou com aquilo. Eu estava com medo, ela disse por fim. Faz tempo que medo é a coisa mais segura que eu tenho. Heitor ficou quieto, parou no sinal e ficou olhando para a frente. Você vai me contar o resto? Ele disse. Quando estiver pronta. Quando estiver pronta, ela confirmou. O sinal abriu. De volta à casa, Luna foi direto para o quarto, sentou na beira da cama. A mala ainda estava no armário, meio armada, as roupas dobradas esperando. Heitor bateu na porta. Pode falar, ela disse. Ele abriu. Ficou na moldura, sem entrar. Você vai ficar? Ele perguntou. Luna olhou para a mala, depois para ele. Não sei o que sou aqui agora, ela disse. Não sou mais a empregada. Não sei o que sou. Você não é o que aconteceu com você, ele disse. Eu vi quem você é naquele dia. Ela ficou quieta. Heitor. Luna. Os dois ficaram se olhando da mesma distância de antes. A moldura da porta como uma fronteira que ainda existia, mas mais fina do que nunca. Obrigada, ela disse por fim. Por quê? Por não ter deixado aquilo acontecer. Heitor ficou quieto por um segundo. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, ele disse. A diferença é que ninguém fez. Ele sustentou o olhar nela por um instante. E eu não preciso saber de toda a história para reconhecer quando alguma coisa está errada. Uma pausa leve. Eu vi o suficiente naquele momento. E para ele aquilo já bastava. E saiu. Luna olhou para a porta fechada. Depois, devagar, foi até a mala no armário. Tirou a blusa dobrada e a pendurou de volta. De madrugada, Luna acordou com o barulho da chuva. Ficou deitada ouvindo. Depois levantou, foi até a janela. A chuva era densa, daquele tipo que não passa rápido. Ela olhou para a mala no armário. A blusa estava pendurada de volta, mas as outras coisas ainda estavam dentro. Ela não havia decidido nada de verdade, só adiado. E adiar com Theo por perto era uma estratégia que não tinha prazo longo. Luna pegou a mala, foi abrindo gavetas devagar em silêncio, dobrando cada peça. A bolsa de higiene, o caderno de receitas da avó, o único objeto que conseguiu levar quando fugiu. O par de sapatos, ficou com os sapatos na mão por um momento, depois colocou na mala. A porta do corredor tinha uma fresta de luz. A luz do quarto de Heitor estava acesa. Luna ficou parada no corredor por um segundo, a mala na mão, a chuva batendo nas janelas. Então foi para a escada, desceu, atravessou a sala, abriu a porta da frente. A chuva caiu nela de imediato, forte, fria, sem cerimônia. Ela entrou nela com a mala e foi andando. Luna! Ela parou. Heitor estava na porta aberta, sem paletó, a chuva chegando até ele pela varanda. Por que você sempre foge? Ele disse. A pergunta saiu sem acusação. Era genuína, de alguém tentando entender alguma coisa que não faz sentido. Porque é o que eu sei fazer, ela disse. Luna, você não entende. Então me explica. A chuva caiu entre os dois por alguns segundos. Luna soltou a mala e foi para ele. E contou tudo. O Theo que havia sido gentil no começo, o Theo que tinha mudado, as brigas que foram ficando mais pesadas. A pólice de seguro que ele pediu que ela assinasse. Só uma formalidade, amor. E que ela assinou sem ler direito. A noite em que acordou e tinha algo na bebida que não era certo. O jeito como ele ficou quando ela disse que não estava bem. A forma como os olhos dele a olharam naquele momento, não com preocupação, mas com cálculo. Ela fugiu às 3 da manhã com um tênis no pé e uma jaqueta. 4 meses nas ruas. Sem nome, sem identidade, sem confiar em ninguém. Heitor ouviu tudo. Não interrompeu uma vez. Quando ela terminou, a chuva havia diminuído para garoa fina. Ele não encosta mais em você. Nunca mais. Heitor disse por fim. Você não pode. Posso. Não era fanfarronice. Era certeza tranquila.
Tenho advogados, investigadores, e agora tenho o suficiente para dar início a um processo que vai encontrar tudo o que ele escondeu. Você não é a primeira, Luna. Pessoas que fazem isso têm padrão, e padrão deixa rastro. Por que você faria isso? É porque você está com medo há 4 meses, ele disse, e você não deveria estar. Os dois ficaram se olhando na garoa fina. Luna estava com os olhos marejados. Não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que vem quando alguma coisa que estava tensa demais, finalmente, pode soltar. Heitor levantou a mão devagar. Foi para o rosto dela. Afastou o cabelo molhado da bochecha. E então, o beijo veio. Suave primeiro, como uma pergunta. Depois mais firme, quando ela respondeu. A garoa caía neles, e nenhum dos dois notou. Quando se afastaram, Luna ficou com a testa encostada na dele, os olhos fechados, a respiração tranquila pela primeira vez em muito tempo. Não foge mais, ele disse, baixo. Não prometo nada, ela respondeu. Ele prendeu o queixo dela levemente entre os dedos, levantando o rosto dela. Então foge na minha direção. Ela abriu os olhos e, pela primeira vez em 4 meses, sorriu de verdade. Naquela noite, eles voltaram para dentro encharcados. A casa estava quieta, aquecida pelo contraste com a chuva do lado de fora. Heitor foi direto para a cozinha buscar toalhas. Luna ficou parada no corredor, os sapatos fazendo poça no piso de madeira, o cabelo escorrendo nos ombros. Ele voltou com 2 toalhas e estendeu uma para ela. Obrigada, ela disse. Começou a secar os cabelos curvada para frente e quando se levantou, ele ainda estava ali, a toalha na mão, olhando para ela com aquela expressão que ela agora conseguia nomear. Não era só cuidado. Era algo mais difícil de conter. Você está completamente encharcado, ela disse. Estou, ele confirmou. Ela pegou a toalha da mão dele e começou a secar o cabelo dele com aquele mesmo gesto cuidadoso que ele havia feito com ela, devagar, começando pelas pontas, subindo para a raiz. Os dedos dela passando pela toalha, pela textura do cabelo escuro e molhado. Heitor ficou imóvel. Era um gesto pequeno, completamente comum no vocabulário do cuidado humano, mas não havia nada de comum no que ele sentiu. Quando ela terminou de secar, percebeu que ele estava olhando para ela pelo reflexo da janela da cozinha. Não era o olhar de avaliação que ela às vezes sentia de outros homens. Era outra coisa. Mais quieta, mais funda, mais parecida com o reconhecimento. Ela devolveu a toalha para ele. Ele segurou os dedos dela por um segundo antes de pegar a toalha. Foi rápido, quase acidental, mas nenhum dos dois fingiria depois que havia sido. Pronto, ela disse, depois de um momento desviando o olhar. Ele pegou a toalha. Luna. Obrigado por ter me contado. Ele disse. Obrigada por ter ouvido. A distância entre os dois era de um passo. A luz da cozinha era amarela e quente. A garoa continuava do lado de fora. Heitor levantou a mão devagar. Foi para o rosto dela, aquele gesto que já tinha feito antes, que ficou interrompido na outra vez, mas que agora era completo. A palma da mão no rosto dela. O polegar passando levemente pela bochecha. Luna fechou os olhos. Você pode ficar à vontade aqui, ele disse baixo. Não como empregada, só como você. Não sei mais muito bem quem é só eu, ela disse com uma honestidade que custava. A gente descobre junto, ele respondeu. Ficaram assim por um momento. A mão dele no rosto dela, a garoa lá fora, o silêncio da casa ao redor. Depois ela se inclinou levemente para dentro daquela mão. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. Na manhã seguinte,
Nádia estava num apartamento que não era o dela, sentada na beira da cama, o celular na mão, olhando para a tela apagada por mais tempo do que precisava. O casamento cancelado ainda ecoava como um erro que ela não aceitava. O carro perdido. A humilhação pública. E, acima de tudo, a imagem de Heitor, escolhendo outra mulher na frente de todos. Aquilo não ia ficar assim. Ela desbloqueou o celular e ligou. Chamou 2 vezes antes de atender. "O que você quer, Nádia?" A voz de Theo veio seca do outro lado. "Quero entender uma coisa", ela disse direta. "Qual é a sua ligação com a Luna?" Silêncio. 1 segundo. 2. "Por quê?" "Porque ele cancelou um casamento por causa dela." Nádia respondeu, fria. "E eu não tomo decisões sem entender o que está acontecendo." Mais um silêncio. Então Theo soltou o ar devagar. "Ela era minha", ele disse por fim. Ou pelo menos achava que era. Nádia não interrompeu. "Eu ajudei quando ela não tinha nada. Coloquei dentro da minha casa. E ela me paga fugindo no meio da noite, como se eu fosse o problema." Havia algo na forma como ele falava que não era exatamente dor. Era posse ferida. Nádia inclinou levemente a cabeça. "E você quer ela de volta?" "Eu quero resolver o que ficou em aberto", ele respondeu. Uma pausa. "Do meu jeito." O silêncio que se seguiu foi mais pesado, mais perigoso. "Então me explica uma coisa", Nádia disse. "O que exatamente você perdeu com isso?" Dessa vez, Theo demorou mais, como se estivesse calculando até onde podia ir. "Eu fiz um investimento nela", ele disse por fim. Nádia estreitou os olhos. "Que tipo de investimento?" "Apólice de seguro", ele respondeu direto. "Alta, muito alta." O silêncio mudou de natureza. Agora era interesse. "E ela assinou?" Nádia perguntou. "Assinou", ele disse, sem ler direito. Nádia soltou um pequeno riso sem humor. "Então você não perdeu ela? Perdeu dinheiro." "Eu perdi os 2, ele corrigiu. Uma pausa. "Mas dinheiro é mais fácil de recuperar." Nádia levantou, andando lentamente pelo quarto. As peças agora estavam completas. "E você precisa encontrar ela para isso", ela disse. "Preciso que ela deixe de ser um problema", ele respondeu. Nádia parou. Virou de frente para o espelho. Pensou por um segundo. "E se eu te ajudar?", ela disse. Silêncio do outro lado. "Por quê?" "Porque agora isso também me envolve", ela respondeu. "Ele escolheu ela no meu lugar. Eu não gosto de perder." Uma pausa. "E eu também não gosto de sair sem ganhar nada." O silêncio que veio depois foi curto. "Quanto você quer?", Theo perguntou. Nádia sorriu, frio, calculado. "Metade." Outro silêncio. "Você está pedindo muito", ele disse. "Eu estou oferecendo acesso", ela corrigiu. "Rotina da casa, horários, pontos cegos." Uma pausa. "Sem mim você vai demorar, e tempo é exatamente o que você não tem." O peso da proposta ficou no ar. 50%, ela repetiu. Mais alguns segundos. "Fechado", Theo disse. Nádia assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver. "Então resolve", ela disse, e desligou. Na manhã seguinte, Heitor estava ao telefone antes das 7. Havia ligado para seu advogado primeiro, depois para um investigador particular. A instrução era direta. Encontre tudo sobre Theo Carvalho. Relacionamentos anteriores, transações financeiras incomuns, apólices de seguro com mulheres. "O mais rápido possível", ele disse. Desligou e se voltou para a janela do escritório. Luna estava no jardim com uma xícara de chá, a luz da manhã chegando pelos galhos da mangueira. Ela não sabia que ele a observava. Por isso estava de um jeito que só as pessoas ficam quando acham que estão sozinhas, com os ombros menos tensos, o rosto um pouco mais aberto. Ele prolongou o olhar por mais tempo do que deveria. Depois voltou para o computador. Tinha muito a fazer.
Luna descobriu sobre a segurança no terceiro dia. Ela estava saindo pela porta dos fundos para comprar pão, quando um homem que ela nunca havia visto apareceu no portão. Bom dia, dona Luna. A senhora vai sair? Ela ficou parada. Quem é você? Rafael, segurança particular. Ele mostrou um crachá. O senhor Heitor contratou uma equipe para a propriedade a partir de ontem. Luna ficou olhando para o crachá por um segundo. Depois voltou para dentro. Encontrou Heitor no corredor com uma pasta na mão, prestes a sair. Você contratou segurança sem me contar? Contratei, ele confirmou, para me guardar. Para me deixar tranquilo enquanto estou fora, ele corrigiu. Há uma diferença. Heitor, eu não gosto de não saber o que está acontecendo ao meu redor. Aprendi a não gostar. Ele ficou quieto por um segundo. Tem razão, ele disse. Devia ter te contado. O investigador começou a trabalhar. Se o Theo tiver padrão, a gente encontra em dias. Se ele chegar perto antes disso, quero que você esteja protegida. Quantos? Ela perguntou. 2 na casa, um que segue quando você sai. Ela processou. Tudo bem, ela disse. Heitor assentiu. E agora você sabe o que está acontecendo ao seu redor, ele disse. Algo no rosto dela ficou um pouco mais leve. Nádia, naquela mesma manhã, estava ao telefone com o homem que Theo havia mencionado. Não sabia o nome, não queria saber. Precisa parecer acidente, ela disse. Entendido. E precisa ser rápido, ele está investigando. Uma pausa do outro lado. Tem segurança? Nádia ficou quieta. Isso era uma complicação que ela não havia previsto. Me dá 2 dias, ela disse. 1, a voz respondeu, e desligou. Nádia observou o celular na mão. O chão estava ficando mais instável do que ela calculou. Numa tarde de quinta-feira, Luna estava no quarto quando Heitor apareceu na porta. Não com a pasta, não com o celular, com um prato de biscoitos. Você não comeu o almoço hoje? Estava ocupada. Eu sei. Ele entrou e colocou o prato sobre a cômoda. Como você está? Não era pergunta de protocolo. Cansada de esperar, ela disse com honestidade. Faz meses que vivo esperando que algo aconteça. Estou cansada do formato. O investigador encontrou 2 casos anteriores. Ele disse devagar. 2 mulheres. Uma assinou apólice semelhante. Outra foi embora antes de chegar nesse ponto. Luna parou. Então eu não estava inventando. Você nunca estava inventando, ele disse com firmeza. E agora, a documentação de sobra para o advogado trabalhar. Quando? Ele apresenta ao MP na semana que vem. Você vai precisar dar um depoimento. Pode ser por escrito primeiro. Luna assentiu devagar. Eu consigo fazer isso, ela disse. Eu sei que você consegue. Ele ficou ao lado da cômoda, a distância entre eles pequena o suficiente para que ela sentisse a presença dele, sem que ele tivesse chegado mais perto. Luna. Você disse que está cansada do formato de esperar que algo aconteça. Ele disse. Quero que você saiba que não estou esperando nada de você. Não há prazo. Não há expectativa. Ela ergueu os olhos. Só quero que você fique. Ele disse simples. O resto, a gente vê depois. Ela ficou com aquilo por um longo segundo. Então deu um passo em direção a ele e apoiou a cabeça no peito dele com aquela quietude de quem finalmente encontrou um lugar que suporta o peso. Heitor ficou imóvel por um segundo. Depois levantou a mão e a colocou sobre as costas dela com aquela calma de quem sabe exatamente o que significa o gesto que está fazendo. Eles ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. A luz da tarde entrava pela janela. Nenhum dos dois precisou dizer nada. O depoimento de Luna foi gravado numa quinta-feira pela manhã. Ela entrou sozinha na sala. Havia pedido isso. Heitor esperou do lado de fora, sentado num sofá que ele não olhou, com um café que não bebeu.
Ela saiu 40 minutos depois, com os olhos levemente vermelhos nas bordas, mas com a postura ereta. Heitor se levantou quando a viu. Ela caminhou em direção a ele, e quando chegou perto, ele abriu os braços e ela entrou sem precisar de convite, encostando a testa no ombro dele com aquele abandono específico de quem chegou num lugar seguro. "Pronto", ele disse. "Pronto", ela repetiu. Naquela noite, Nádia recebeu uma ligação. "Tem segurança da pesada", a voz disse. "E um investigador vasculhando o passado do contratante. Isso muda a viabilidade." "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que os riscos aumentaram muito e que investigador, mexendo em histórico, significa que seu nome pode aparecer." Nádia ficou com o celular na mão, o coração batendo mais rápido. "Me dá 2 dias", ela disse. "1", a voz respondeu, e desligou. Nádia ligou para Theo. "Temos um problema." Numa manhã de sábado, a campainha tocou. Eram 2 homens com crachá da Polícia Civil, perguntando pelo Heitor. Luna ficou no jardim esperando. Quando ele voltou, a expressão no rosto dele era de algo ainda sendo processado. "Theo foi detido esta manhã", ele disse. "O MP abriu investigação formal. Ontem à noite a polícia encontrou mensagens no celular de um homem contratado para..." Ele fez uma pausa. "Para fazer algo com você." Luna ficou parada. "Eles encontraram o homem?" "Encontraram. E ele está colaborando. Deu o nome de quem o contratou." O maxilar dele travou antes da próxima frase. "Deu o nome de quem estava por trás." Luna sentiu antes mesmo de ouvir. "Nádia", ela disse. Heitor soltou o ar devagar, mas não era alívio. Era contenção. "Nádia", ele confirmou. A mão dele fechou em punho por um segundo. "Eu trouxe essa mulher para perto de mim", ele disse, com a voz mais baixa, carregada. "Coloquei dentro da minha casa." Ele balançou a cabeça, em incredulidade contida. "E ela estava planejando isso com você." Luna não disse nada. Heitor deu um passo na direção dela. "Isso não vai ficar assim", ele disse firme. "Eu não vou deixar ninguém encostar em você. Nunca mais." O jardim ficou quieto por um momento. A mangueira balançava levemente com o vento. Então ela deu um passo em direção a ele. E dessa vez foi ela quem segurou a mão dele. Dedos entrelaçados. Firme. Com toda a consciência do gesto. Heitor ficou olhando para a mão deles juntos por um segundo. Depois levantou os olhos para ela. E o que havia naquele olhar era algo que ele não precisava mais guardar para si. Nos dias que se seguiram à prisão de Theo e Nádia, a casa ficou com uma leveza diferente. Era como quando a pessoa para de notar um barulho de fundo só depois que ele cessa. O silêncio revela o quanto o ruído estava lá o tempo todo. Luna continuava acordando antes do sol com o coração acelerado. Um hábito de meses de ruas. Ficava deitada até o coração desacelerar, contando os sons da casa. O galho da mangueira batendo na janela. O passo de Heitor no corredor quando ele acordava cedo. Esse último ela havia aprendido a reconhecer. Numa tarde ensolarada, Heitor apareceu na porta da sala com 2 casacos. "Vem comigo." "Para onde?" "Para um lugar que você não conhece." Era uma praça a 30 minutos de carro, num bairro que ele havia frequentado na infância. Árvores grandes, banco de madeira debaixo de um jacarandá, um carrinho de milho no canto. Eles ficaram 2 horas ali, sem pauta, sem urgência. Heitor ficou observando aquilo, aquele jeito dela de estar presente nas coisas pequenas. "Você faz isso com tudo", ele disse. "O quê?" "Fica presente. Mesmo quando você está com medo, você está aqui, não fugindo para dentro. Aprendi que fugir para dentro não resolve", ela disse. "Você só fica preso em 2 lugares ao mesmo tempo." Heitor ficou com aquilo. "Alguém te ensinou isso?" "A vida", ela respondeu. E havia nessa resposta um peso que não precisava de explicação. A tarde estava caindo pelos galhos do jacarandá.
Uma criança passou correndo em perseguição a um pombo que não tinha a menor intenção de ser pego. Luna se deteve observando a cena, com aquele sorriso que ela ainda não controlava quando aparecia. Heitor fixou o olhar no sorriso dela. A maioria das pessoas ao redor dele performava alegria. Ela não estava performando nada. Luna. Estou bem com o que é isso agora, ele disse devagar. Mas também estou bem com o que pode ser. Ela sustentou o olhar nele por um instante. Você é direto. Sempre fui, ele confirmou. Ela permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois voltou os olhos para o jacarandá. Eu preciso de tempo, ela disse. Não de você. De mim. Faz anos que sou definida pelo que estou fugindo. Preciso descobrir quem sou quando não estou fugindo de nada. Heitor não respondeu imediatamente. Manteve o olhar na praça com aquela expressão de quem está ouvindo de verdade. Faz sentido, ele disse por fim. Faz? Faz. E não muda nada do que eu disse. Você está dizendo que vai esperar. Estou dizendo que não vou embora, ele corrigiu. Esperar implica que não estou fazendo nada. Eu só estou aqui. O sol continuou descendo pelos galhos do jacarandá. Você já encontrou alguém que te deu espaço para você ser você, e esse gesto foi mais profundo do que qualquer palavra de amor. Na semana seguinte, Luna arrumou as malas de verdade. À luz do dia, com a música que gostava tocando baixo no celular, dobrando cada coisa com cuidado. Heitor apareceu na porta do quarto quando ela estava quase terminando. Ficou olhando para a mala aberta sem dizer nada. Eu volto, ela disse antes que ele perguntasse. Eu sei, ele respondeu. Você não sabe. Sei, ele insistiu. Mas mesmo que não soubesse, é a sua escolha. Luna parou de dobrar. Não vai tentar me convencer a ficar? Não. Por quê? Porque se você ficar sem querer ficar, você vai embora de outro jeito, ele disse devagar. E aí eu perco você de verdade. Tinha algo naquilo que era mais difícil de receber do que uma declaração de amor. Era respeito real. O tipo que não precisa de discurso. Ficaram se olhando por um momento. Então Heitor atravessou o quarto. Ficou na frente dela. A mão dele foi para o rosto dela pela terceira vez. Aquele gesto que começara como quase beijo interrompido, que se completou na chuva e que agora tinha o peso de tudo o que acontecera entre as duas vezes. Afastou o cabelo da bochecha com a mesma calma de sempre. Cuide-se, ele disse. Vou me encontrar, ela respondeu. Isso também conta como cuidar de si. Ela abriu os olhos, pegou a mala e foi embora pela porta da frente, de cabeça erguida, com a luz da tarde no rosto, não fugindo, escolhendo. Heitor ficou na varanda vendo o táxi sair pela rua. Ficou assim até o carro virar na esquina e desaparecer. Depois voltou para dentro. A casa estava quieta de um jeito diferente agora. Não o silêncio vazio de antes, mas o silêncio de um lugar que ainda guarda alguma coisa. Foi para o escritório. Tinha muito a fazer, e pela primeira vez em muito tempo, fez. Sem o peso da ameaça, sem olhar para a porta, sem esperar que alguma coisa ruim viesse pelo corredor. Só o trabalho, só o dia, só a vida que continuava sendo construída. Agora com um espaço guardado dentro dela para quando ela voltasse. 1 mês. Era o que Luna tinha prometido a si mesma. Ela partiu para o interior de Minas. Uma cidade pequena com uma praça central que cheirava a chuva o dia todo, mesmo quando não caía chuva. Alugou um quarto numa pousada com uma proprietária chamada Dona Esther, que tinha 72 anos, cabelos brancos presos com um grampo amarelo, e o dom raro de saber quando fazer perguntas e quando não fazer. Na primeira manhã, Dona Esther apareceu na porta do quarto com uma xícara de café. Como você gosta? Ela perguntou. Com leite, Luna respondeu surpresa. Leite quente ou frio? Quente.
Dona Esther foi e voltou 2 minutos depois com o café do jeito certo. Não existia mais nada. Nenhuma pergunta sobre de onde Luna vinha ou por que tinha chegado sozinha, com uma mala pequena e olhos que sabiam demais. Só o café quente do jeito certo. E então, pela primeira vez em muito tempo, dormiu de verdade. Na segunda semana, começou a cozinhar. Dona Esther tinha uma cozinha grande com fogão a lenha e um caderno de receitas que fora herdado da mãe, que viera da avó. Luna apareceu numa manhã de sábado e perguntou se podia tentar uma receita. Dona Esther disse que sim. A partir daí, elas cozinhavam juntas de manhã. Luna trouxera o caderno de receitas da própria avó, e as duas foram trocando. Uma receita de Minas por uma de São Paulo, um jeito de fazer arroz por outro. Era pequeno, era completamente pequeno, e era exatamente o que ela precisava. Naquela tarde, Luna foi até o computador e começou a pesquisar cursos de formação em apoio psicossocial. Havia um começo de caminho ali. Mandou uma mensagem para Heitor. Estou olhando para cursos de apoio psicossocial. A resposta demorou 3 minutos. E acho que é o que eu quero fazer. Então faz. Assim simples? Você pergunta como se eu fosse te dizer que não. E se eu errar? Então você aprende e tenta de novo. Você já fez isso a vida inteira. Ela ficou com aquilo por um longo momento. Depois escreveu: você é difícil de discutir. Eu sei. Não é elogio. Eu sei isso também. Ela fechou o computador e sabia como construir caminhos. Luna voltou para São Paulo num ônibus que chegou no começo da tarde. Ficou na rodoviária por alguns minutos, a mala ao lado, observando as pessoas passando, cada uma com a própria velocidade, com a própria versão do mundo que carregavam. Ela tinha a dela, e sabia com uma clareza que não havia estado lá um mês antes o que fazer com ela. Pegou um táxi, deu o endereço da empresa, não da casa. Uma assistente a levou até a sala no fundo do corredor. Bateu. Pode entrar, veio a resposta. Luna abriu a porta. Heitor estava atrás de uma mesa com 2 pastas abertas na frente e o olhar descendo para a entrada da mesma forma que havia descido na primeira vez. Os olhos indo direto para o rosto dela antes de qualquer outra coisa. Ficou imóvel por um segundo. Depois se levantou devagar. Eu achei que você fosse demorar mais, ele disse. Ela deu um passo à frente. Eu também achei, mas descobri uma coisa. Ele esperou. A minha vida até pode fazer sentido sozinha, ela disse, mas não é a vida que eu quero. Mais um passo, porque no fim não era de você que eu estava fugindo. Os olhos dele prenderam nos dela. Era de mim mesma. E agora? Ele perguntou mais baixo. Ela parou bem na frente dele. Agora eu sei exatamente onde eu quero ficar. O beijo veio, mais firme do que qualquer outro. Sem pressa, mas sem espaço para a dúvida. A mão dele subiu para o rosto dela primeiro, como sempre fazia. Mas dessa vez, não parou ali. Desceu pelo pescoço devagar, firme, até encontrar a cintura. E ficou, puxando ela um pouco mais para perto, como se não fosse mais opção manter distância. Luna recuou meio passo instintivo, até as costas encontrarem a parede, e ele veio junto, sem pressa, sem pedir, só encurtando o espaço que já não existia mais. O corpo dele, próximo ao dela, o calor atravessando qualquer resquício de controle que ainda restava. O beijo aprofundou. Mais certo, mais decidido, como se pela primeira vez nenhum dos dois estivesse tentando se conter. A mão dele apertou levemente a cintura dela, não forte, mas suficiente para dizer que ele estava ali, que não ia recuar. Os dedos dela se fecharam no tecido da camisa dele, segurando, escolhendo ficar. Quando se afastaram, não foi de uma vez. Foi devagar, a respiração ainda misturada, os rostos próximos o suficiente para qualquer movimento voltar tudo de novo. Ele encostou a testa na dela e ficou ali por um segundo a mais do que precisava.
como se aquele momento merecesse ser sentido até o fim. Você não faz ideia da falta que me fez, ele disse. Faço sim. Como você sabe? Porque senti a mesma coisa, ela disse. Só que demorei mais para admitir. Passou a mão no rosto dele com o mesmo cuidado que ele sempre usava com ela. Então não foge mais de mim, ele disse. Só se for para correr na sua direção. Você já soube, sem nenhuma dúvida, que havia chegado no lugar certo. Não porque tudo era perfeito, mas porque era real. Os meses seguintes foram os primeiros da vida que Luna podia chamar de construída. Não de sobrevivida, não de escapada, construída. Ela voltou para a casa de Heitor. Não como empregada, não como hóspede, não como nenhum dos personagens anteriores. Ficou como ela mesma, que era uma coisa que ainda estava descobrindo a extensão de ser. Durante o dia, ela frequentava a organização de apoio a mulheres que havia mapeado em Minas. Começou como voluntária. A assistente social que havia conhecido durante o depoimento virou referência. Depois virou amizade. Você tem o perfil certo para isso, a assistente social disse numa tarde em que estavam saindo juntas. Você sabe do que estão falando porque viveu. Nem sei se é vantagem ou desvantagem, Luna disse. É as duas coisas. Mas mais vantagem. Naquela noite, Luna contou para Heitor enquanto os dois comiam na cozinha às 10 da noite. Ela disse que tem o perfil certo, Luna disse. Ela está certa, ele respondeu. Você nem me deixou terminar. Não precisava. Você tem o perfil certo para quase tudo que você decide que vai fazer. Isso é um elogio grande, é uma observação honesta. Luna ficou quieta por um segundo. Obrigada. Você não precisa agradecer por verdade. Eu sei, mas agradeço mesmo assim. Existia uma cumplicidade que se formara entre os dois que não precisava de todo o ato ser declarado. Ele perguntava como tinha sido o dia, ela contava, ele ouvia. Eram esses momentos pequenos que construíam alguma coisa grande de forma tão gradual que você só percebia o tamanho olhando para trás. Numa tarde de domingo, eles estavam num restaurante. Sentados lado a lado, não um de frente para o outro. Um hábito que surgira naturalmente. Numa mesa próxima, 3 crianças riam alto. Bagunceiras, mas educadas. Aquela mistura de caos e inocência que enche o ambiente de vida. Luna ficou olhando por alguns segundos a mais do que deveria. Heitor percebeu. Você daria uma ótima mãe, ele disse por fim. Ela virou o rosto na hora, surpresa. O quê? Eu disse que você daria uma ótima mãe. Ele repetiu, simples. Você quer isso? Ele apoiou o braço na mesa, olhando direto para ela. Eu quero tudo que vem com você. Ela respirou fundo. A gente está junto há pouco tempo, nem falamos de casamento ainda. Eu percebi que você não gosta de pular etapas, ele disse. Eu também não. Mas quando a gente tem certeza de alguma coisa, não faz sentido atrasar o que já é claro. E você tem certeza. Tenho certeza de você. Ele puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Abriu. O anel era simples, de ouro, com um diamante pequeno e preciso. Não exibicionista, real, do jeito dele. Casa comigo. Luna levou a mão à boca, os olhos marejando antes que ela tentasse impedir. Heitor... Ela riu baixo, nervosa, os olhos brilhando. Você não sabe fazer isso devagar, né? Eu sei, mas com você eu não quero perder tempo. Ela manteve o olhar nele por alguns segundos, processando, sentindo, escolhendo. Sim. A resposta saiu suave, mas firme. Ele colocou o anel no dedo dela. E o beijo veio logo depois. Calmo. Certo. Como tudo entre eles tinha se tornado. O casamento foi 2 meses depois, numa cerimônia simples com as pessoas que importavam. Dona Esther veio do interior.
Ficou na primeira fila com o grampo de plástico amarelo no cabelo e chorou do começo ao fim, com aquela quietude de quem sente muito, mas não faz alarde. Quando a música começou, a assistente social que havia se tornado amizade ficou do lado de Luna nos bastidores e disse: "Você está bem?" "Estou inteira", Luna respondeu. E era diferente. Inteira era diferente de bem. Heitor ficou olhando para ela entrar, não com o olhar de quem está vendo alguma coisa bonita, com o olhar de quem está vendo alguém. Quando ela chegou ao altar, ele disse: "Você apareceu pela porta do restaurante e mudou tudo." "Eu estava com fome", ela disse. "Eu sei." Uma pausa pequena. "Eu também estava." E nenhum dos dois precisou explicar o que aquilo significava. 6 meses depois do casamento, Luna descobriu que estava grávida. Ficou com o teste na mão por um longo momento. Depois, foi até a sala onde Heitor estava trabalhando, bateu na porta aberta e ficou ali, no batente, sem dizer nada. Ele ergueu os olhos do documento. Ficou olhando para ela, para o teste na mão. Ficou em silêncio por 2 segundos. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou", ela disse. "Estamos." A palavra ficou no ar entre os dois. Heitor ficou quieto por um momento mais longo. "Estamos", ele repetiu devagar, como se estivesse aprendendo o novo peso da palavra. Depois sorriu daquele jeito que era mais raro e por isso mais verdadeiro. "A gente está mesmo construindo tudo isso", ele disse baixo. "Tá", ela confirmou. "Do zero." "Do melhor tipo de zero", ela disse. "O que a gente escolheu." Luna atravessou a sala. Sentou no colo dele. Encostou a testa no ombro dele e ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, com a cidade lá fora e a vida que estava começando dentro. 1 ano depois, mais uma notícia. Mais uma vida chegando. A casa, que antes era silenciosa e grande, ficou cheia de uma forma que não precisava de mais mobília. Precisava da presença daquelas 2 pessoas pequenas que ainda não sabiam o tamanho do que eram. E Luna, que passara tantos meses sem identidade, sem nome, sem confiar em ninguém, olhava para aquela casa cheia e para o homem que permaneceu de pé ao lado dela, numa mesa de restaurante, quando ninguém mais ficou. E entendia, com a clareza que só vem quando é real, que finalmente encontrara exatamente o lugar onde sempre deveria ter estado. Não porque o caminho fora fácil, mas porque valera cada passo. Você acompanhou uma história de fome. Não só de comida, mas de segurança, de ser vista, de poder confiar de novo. Talvez você conheça esse tipo de fome. Talvez já tenha ficado de pé num lugar onde não pertencia, esperando que alguém te olhasse como pessoa e não como problema. Ou talvez você já tenha sido o Heitor em alguma situação, aquela pessoa que ficou quando seria mais fácil ignorar. De qualquer forma, a história de Luna é também sobre você. Sobre o que acontece quando você para de sobreviver e começa de fato a viver. Quando alguém te oferece não um conto de fadas, mas algo melhor. Presença real. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amor verdadeiro não encontra você quando tudo está bem. Ele te encontra quando você estava com fome, com medo, sem nome, e mesmo assim escolheu ser quem era. A história de Heitor e Luna fala sobre a coragem de ser vista quando você está no seu menor, e de alguém que enxergou o seu maior exatamente nesse momento. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você, que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Heitor e Luna continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.